A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, Lisboa, transformando o empedrado em um espelho traiçoeiro de luzes neon tremuluzentes. João acelerou a moto pela curva apertada, o rugido do motor ecoando como um grito abafado contra o temporal, quando avistou a silhueta minúscula encolhida contra a parede de um prédio antigo, um menino de olhos arregalados pelo terror, gritando por uma mãe que o destino havia engolido nas sombras da noite. Em segundos, o mundo de João, construído com tijolos de solidão e segredos enterrados há 15 anos, desabou como o céu furioso acima deles, pois ao parar e estender a mão, ele não salvou apenas uma criança, mas reacendeu uma ferida que jurara manter selada para sempre. João desligou o motor da Harley com um suspiro que se misturou ao trovejar distante, o capacete ainda pingando água enquanto desmontava. O menino, não mais que 10 anos, tremia violentamente, as roupas encharcadas coladas ao corpo magro, os cabelos pretos grudados na testa pálida. Ei, miúdo, o que fazes aqui sozinho? Onde está a tua família? Perguntou João, a voz rouca de anos fumando sob o sol inclemente de Portugal, mas carregada de uma gentileza que ele reservava para os perdidos, como ele próprio se sentia desde que perdera André, 15 anos atrás, em um acidente que o destino pintara com cores de culpa e silêncio. O menino ergueu o rosto, os olhos castanhos inchados de lágrimas misturadas à chuva, e murmurou: perdi-me. A mamã. Ela gritou e correu. João sentiu um aperto no peito, uma memória visceral de noites em que ele próprio correra de si mesmo, fugindo das ruas de Lisboa que sussurravam julgamentos sobre amores que não cabiam nas caixas estreitas da sociedade. Sem hesitar, ele tirou a jaqueta de couro e envolveu o menino, o calor do seu corpo contrastando com o frio cortante. Vem, eu levo-te a um lugar seguro. Chamo-me João. E tu? Miguel, respondeu o menino, a voz fraca como um fio de esperança. Enquanto pilotava devagar pelas ladeiras íngremes de Alfama, com Miguel apertado contra as suas costas, João não podia ignorar o peso daquela noite. Lisboa, a cidade das 7 colinas e dos fados melancólicos, sempre fora um labirinto de segredos para ele. Aos 35 anos, com tatuagens desbotadas nos braços contando histórias de viagens solitárias pela costa alentejana em noites em bares escondidos do bairro alto, João construíra uma vida de mecânico de motos, consertando motores partidos como se pudesse remendar o seu próprio coração. André fora o único que vira além da casca dura, o rapaz de sorriso fácil que o encontrara em uma manifestação pelos direitos LGBTQ+, em 2010, quando Portugal ainda debatia se o amor merecia papel passado. Eles sonharam com uma vida juntos, viagens pelo Douro em vinhas douradas, mas uma noite chuvosa como aquela roubara tudo. André escorregara na estrada molhada, e João, ao volante, carregara a culpa como uma âncora. Desde então, o segredo gay ficar enterrado, ele sorria para as mulheres nos cafés, frequentava festas heteronormativas com amigos de infância, mas à noite, sozinho no seu apartamento apertado em Moraria, as fotos antigas de André eram o único testemunho da sua verdade. Ao chegar ao seu prédio, um edifício azulejado do século XVIII com escadas rangentes, João carregou Miguel escada acima, o menino agora semi-adormecido de exaustão. Aqui estamos, murmurou, acendendo a luz fraca da sala, onde posters de motos clássicas competiam com prateleiras de livros sobre história portuguesa e direitos humanos, volumes que lia em segredo, para não trair o homem que se tornara. Preparou um chocolate quente com o que restava no armário, sentando Miguel no sofá gasto. Bebe devagar. Vou ligar para a polícia, eles hão de encontrar a tua mãe. Mas enquanto o telefone tocava, Miguel agarrou-lhe a mão, os dedinhos frios como ganchos de desespero. Não me deixes aqui sozinho. Por favor. João hesitou, o coração martelando como o motor de uma moto em alta rotação. 15 anos guardando segredos o ensinaram a erguer muralhas, mas ali, na vulnerabilidade daquele olhar, algo rachou. Está bem. Fica até amanhecer. Amanhã resolvemos tudo. A madrugada trouxe um sol tímido que se infiltrava pelas persianas velhas, pintando a sala em tons de âmbar. Miguel acordou com um sobressalto, os olhos varrendo o quarto estranho como se esperasse um monstro saído das sombras da noite anterior. João, já de pé há horas, preparava ovos mexidos na cozinha minúscula, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de maresia que subia do Tejo. Bom dia, herói da chuva, brincou João, forçando um sorriso para mascarar a inquietude que o roía. A polícia ligara cedo, a mãe de Miguel, uma imigrante brasileira chamada Sofia, fora encontrada em um hospital próximo, vítima de um assalto que a deixara desmaiada em uma rua paralela. O pai. Um fantasma ausente, segundo os relatos. Miguel, agora com o estômago roncando, devorou o pequeno almoço, contando fragmentos da sua vida. Moravam em um bairro pobre de Benfica, Sofia limpava casas para sustentar os sonhos de uma vida melhor, mas as dívidas e os olhares enviesados dos vizinhos por ela ser solteira e diferente, palavras que Miguel repetia sem entender o peso, tornavam tudo um fardo. João ouvia, fascinado pela resiliência daquela criança, e quando a sua própria infância em um vilarejo do Alentejo, onde o pai o espancara por ser macio demais com os rapazes da escola.
Enquanto esperavam o táxi para o hospital, João mostrou a Miguel a sua garagem improvisada no porão do prédio, cheia de motos reluzentes como joias mecânicas. Esta é a minha favorita, disse, apontando para uma BS antiga de 1960, polida até brilhar. Ela me leva para onde o coração manda, sem perguntas. Miguel tocou o guidão com reverência, os olhos brilhando como se vislumbrasse um mundo além das ruas cinzentas. Quero ser como tu quando crescer. Forte, sem medo. João riu baixinho, mas por dentro, uma pontada de tristeza o atravessou, ele, forte. Era uma fachada, construída sobre o túmulo de André. No hospital, Sofia chorou ao abraçar Miguel, os braços magros tremendo de gratidão ao apertar a mão de João. Obrigada, senhor. Ele é tudo o que tenho. Seus olhos, inchados mas afiados, notaram algo em João, talvez o jeito como ele evitou o toque prolongado, ou o anel imaginário que girava no dedo ausente. Se precisar de algo, estamos aqui, murmurou ela, mas João recusou, como sempre fazia com laços que pudessem expor sua fragilidade. Dias se transformaram em semanas, e o destino, caprichoso como o fado lisboeta, seu fios invisíveis. Sofia, recuperando-se lentamente, pediu a João para ficar de olho em Miguel durante os turnos longos de limpeza. Só até eu me ajeitar, suplicou ela, e João, contra toda a lógica dos seus muros, aceitou. Tornou-se rotina, tardes na garagem, onde Miguel aprendia a apertar parafusos e sonhava com estradas infinitas, noites em que João contava histórias de Portugal antigo, de navegadores que desafiaram oceanos por amor ao desconhecido, omitindo as suas próprias batalhas internas. Miguel florescia, o medo dando lugar a uma curiosidade voraz, mas João percebia as sombras, os vizinhos sussurrando sobre o solteiro esquisito que adotara um menino, as piadas homofóbicas nos bares onde bebia para esquecer. Um dia, ao voltarem de um passeio de moto pelo Parque Eduardo VII, Miguel perguntou inocentemente, por que não tens namorada, João? A minha mãe diz que homens como tu deviam casar. O ar parou nos pulmões de João, ele pisou no freio com força, a moto parando abruptamente sob as árvores frondosas. Porque nem todos os amores cabem em moldes, miúdo. Às vezes, o coração escolhe caminhos tortuosos. Miguel franziu a testa, confuso, mas os sementes de compreensão plantara-se ali, no silêncio carregado de segredos não ditos. O verão de 2010 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa ondular como um mar traiçoeiro, e com ele, as primeiras rachaduras na armadura de João. Miguel, agora com 11 anos, insistia em acompanhar João a todos os lugares, aos mercados de peixe em Belém, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do Atlântico, às feiras de arte no Lisboa Factory, onde grafites coloridos gritavam liberdades que João invejava em silêncio. Sofia notava a mudança no filho, mais confiante, menos medroso, e retribuía com jantares caseiros de feijoada brasileira, onde risadas preenchiam o apartamento apertado dela em Benfica. Mas os sussurros cresciam. Um vizinho, um velho rabugento chamado Manuel, confrontou João na rua um dia, os olhos estreitados como fendas. O que queres com o miúdo, hein? Não és pai dele pessoas como tu. Deviam ficar no canto delas. João sentiu o sangue ferver, os punhos cerrando-se ao redor do guidão da moto, mas engoliu a raiva, acelerando para longe antes que as palavras escapassem e revelassem o vulcão dentro dele naquela noite. Sozinho, ele abriu a caixa escondida debaixo da cama, fotos de André rindo em uma praia do Algarve, cartas amareladas prometendo um futuro que o destino roubara. 15 anos, amor. Ainda dói como o primeiro dia, sussurrou para o vazio, lágrimas quentes traçando caminhos no rosto barbado. Outono chegou com ventos que varriam as folhas de castanheiro pelas praças de Chiado, e Miguel começou a escola com um novo brilho nos olhos, graças a um caderno de desenhos que João lhe dera, páginas cheias de motos voando sobre pontos impossíveis e heróis sem capa, mas com corações expostos. No entanto, a idílica rotina rachou quando Sofia encontrou um emprego melhor em Porto, uma oportunidade de recomeço que exigia mudança. Miguel precisa de estabilidade, disse ela a João uma noite, os olhos suplicantes sobre uma xícara de chá de camomila. Mas ele te adora. Vem conosco. Pelo menos por um tempo. João hesitou, o pânico subindo como baile. Mudar significava abandonar as raízes em Lisboa, a garagem que era o seu santuário, e pior, expor-se a um novo círculo onde os segredos podiam vazar como óleo de um motor furado. Eu penso nisso, mentiu, mas o adeus veio rápido demais. Na estação de trem de Santa Apolónia, Miguel agarrou-se a ele como uma âncora, os soluços ecoando no salão de mármore. Não me esqueças, João. Promete que voltas. João beijou a testa do menino, o gesto inocente carregado de um afeto que beirava o proibido em sua mente atormentada. Nunca te esquecerei, miúdo. Sê forte. Enquanto o trem partia, engolindo-os nas entranhas de ferro, João sentiu o vazio se instalar, um buraco negro que sugava as cores da vida. Anos passaram como páginas de um livro viradas pelo vento do tempo,
e João mergulhou na rotina mecânica, dias consertando motos em oficinas barulhentas de Alcântara, noites em bares do cais do Sodré onde o uísque queimava mas não apagava a saudade. Ele evitou ligações para Sofia, temendo a voz de Miguel adulta, o lembrete de laços que o fragilizavam. Mas o destino, sempre zombeteiro, conspirou em 2025, 15 anos exatos após aquela noite chuvosa. Uma mensagem chegou ao seu telemóvel antigo: João, sou Miguel. Estou em Lisboa para um estágio na universidade. Podemos encontrar-nos? Preciso de falar contigo. O coração de João parou por um instante, o ecrã tremendo em suas mãos calejadas. Miguel, agora com 25 anos, um homem formado em arquitetura pela Universidade do Porto, regressara à cidade das suas raízes fragmentadas. Eles marcaram no mesmo café em Alfama onde tudo começara, ironicamente, o lugar onde João salvara o menino perdido. Ao vê-lo entrar, alto e esguio, com os mesmos olhos castanhos mas agora carregados de uma intensidade madura, João sentiu o mundo inclinar-se. Fizeste homem, murmurou, levantando-se para um abraço desajeitado. Miguel sorriu, mas havia tensão em seus ombros, como se carregasse pesos invisíveis. Graças a ti. Mas há coisas que preciso dizer. Coisas que guardei todos estes anos. O café fervilhava com turistas e locais, o aroma de galão misturando-se ao burburinho de conversas em português misturado a inglês, mas para eles, o mundo encolhera a uma mesa de ferro forjado. Miguel contou tudo, a mudança para Porto fora um recomeço amargo, Sofia lutando com depressão pós-assalto, ele próprio navegando a adolescência com perguntas sobre identidade que ecoavam as ausências do pai. Lembrei-me de ti todos os dias, João. Tu foste o primeiro homem que me mostrou que a força não é gritar, mas proteger. João ouvia, o peito apertado, enquanto Miguel prosseguia, estudos árduos, amizades superficiais, e então, a revelação, ele era gay, saíra do armário aos 20, mas o estigma familiar o isolara. Sofia aceitara, mas com um amor tingido de preocupação, os tios, não tanto. E tu? Nunca casaste. Por quê? A pergunta caiu como uma pedra em um lago calmo, ondulando segredos à superfície. João desviou o olhar para a janela, onde o sol de dezembro banhava a sede de Lisboa em ouro. Há feridas que não cicatrizam, Miguel. Amores que perdemos e enterramos. Mas Miguel, com a persistência de quem sobreviver a tempestades, pressionou: conta-me. Eu mereço saber, depois de tudo. E assim, sob o peso de 15 anos, João começou a desenterrar André, o riso compartilhado em manifestações, os beijos roubados em vielas escondidas, o acidente que o deixara com fantasmas. Miguel escutava, os olhos úmidos, e quando João terminou, o silêncio era um ponto frágil entre eles. Tu guardaste isso sozinho. Por mim. Pelos outros. João assentiu, a voz embargada. Pelo mundo que ainda julga. A revelação abriu portas que João jurara manter trancadas, e os dias seguintes foram um turbilhão de reencontros. Miguel, com seu estágio em uma firma de arquitetura no Chiado, insistia em visitas diárias, passeios de moto pela ponte 25 de Abril ao pôr do sol, jantares em tascas de moraria onde o vinho tinto soltava línguas tímidas. João sentia o perigo, o afeto renascido beirando algo mais profundo, uma atração que o aterrorizava por sua pureza e intensidade. Miguel, por sua vez, lutava com confusões internas, gratidão pelo salvador da infância misturando-se a um desejo recém-admitido, mas carregado de medos de rejeição. Uma noite, após um concerto de fado em Alfama, onde Amália Rodrigues ecoava em lamentos de amor perdido, eles pararam em um mirador com vista para o Tejo. O ar estava carregado de umidade outonal, as luzes da cidade dançando na água como estrelas caídas. João, eu sinto algo por ti que vai além da amizade, confessou Miguel, a voz trêmula, os dedos entrelaçando-se aos dele num gesto impulsivo. João recuou como se queimado, o pânico subindo. Não, miúdo. Isso é confusão. Eu sou o teu Salvador, não mais. Mas os olhos de Miguel, cheios de dor, cortaram fundo, então por que dói tanto? O conflito explodiu ali, palavras afiadas voando como estilhaços, acusações de covardia, defesas de autopreservação, o peso de 15 anos de silêncio colidindo com a urgência de viver. João fugiu na moto, o rugido engolindo os soluços, deixando Miguel sozinho com o eco do seu coração partido. A separação durou semanas, um inverno rigoroso que cobriu Lisboa de uma névoa fria, espelhando o gelo nos corações. João afundou-se no trabalho, consertando motos com fúria, evitando o bairro alto onde bandeiras arco-íris tremulavam em desafio. Miguel, por sua vez, mergulhou nos projetos de arquitetura, desenhando edifícios impossíveis que simbolizavam liberdades negadas. Mas o destino, sempre tramando, interveio através de Sofia. Ela ligou para João uma manhã de geada, a voz fraca mas determinada: Miguel está mal, João. Ele falou de ti, de um mal-entendido.
Por favor, venha a Porto. Ele precisa do homem que o salvou. Relutante, João pegou a estrada no dia seguinte, a Harley cortando as autoestradas do centro de Portugal como uma flecha em busca da redenção. Em Porto, a cidade das ribeiras e dos azulejos azuis, encontrou Miguel em um café ribeirinho, os olhos fundos de noites insones. Eu fui um idiota, murmurou João ao sentar-se, as mãos trêmulas sobre a mesa de madeira gasta. Medo de te magoar como magoei a mim mesmo. Miguel estendeu a mão, desta vez sem recuo. Nós sopramos juntos. Os segredos nos matam, João. Deixa-me entrar. A conversa fluiu como o Douro ao lado, horas de confissões, as noites de Miguel questionando sua sexualidade ao lembrar o afeto protetor de João, as cartas não enviadas de João para André, agora partilhadas como ponto para um novo começo. Quando Sofia chegou, abraçando-os, o trio formou um círculo de cura, lágrimas lavando anos de isolamento. Primavera irrompeu em Portugal com uma explosão de flores de laranjeira, perfumando o ar de Lisboa como uma promessa de renascimento, e com ela, o relacionamento de João e Miguel evoluiu em passos cautelosos. Eles namoravam agora, oficialmente, em sussurros e toques que honravam o passado sem negá-lo. Passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa tornaram-se rituais, onde mãos dadas desafiavam olhares curiosos, noites em cinemas independentes exibindo filmes quer portugueses, como O Desejado, de João Canijo, alimentavam conversas profundas sobre identidade e aceitação. Mas o conflito não desaparecera, ele mutara em formas mais insidiosas. Manuel, o vizinho venenoso de outrora, agora idoso mas não menos amargo, espalhara rumores que chegaram aos ouvidos de amigos comuns de João, homens de meia-idade, casados e conservadores, que o confrontaram em uma oficina. És um exemplo para o miúdo. Isso é doentio, cuspiu um deles, o soco quase voando. João, pela primeira vez, não recuou, o amor não é doença. É o que nos salva. A briga física foi evitada, mas a emocional deixou cicatrizes, forçando João a questionar se Lisboa, sua amada, ainda o acolheria. Miguel, ao saber, sentiu o pânico de perda. Se te machucarem, eu vou contigo para onde for. O clímax veio em um festival de orgulho no Terreiro do Paço, onde milhares de bandeiras coloridas tremulavam sob o céu de junho. João e Miguel marchavam de mãos dadas, o coração acelerado pela multidão vibrante, drag queens performando ao som de Madonna remixada em fado, ativistas discursando sobre leis antidiscriminação que Portugal ainda lapidava. Mas no meio da euforia, o passado ressurgiu. Sofia, convidada para o evento, desmaiou de repente, vítima de um ataque cardíaco tardio das sequelas do assalto. O caos engoliu-os, ambulâncias uivando pelas ruas históricas, João pilotando a moto em pânico para o hospital de São José, Miguel ao seu lado, lágrimas cortando o suor. No quarto estéril, Sofia acordou fraca, mas com um sorriso teimoso. Vives felizes. Isso é o meu orgulho. As horas seguintes foram um redemoinho de família improvisada, tios relutantes chegando de Benfica, forçados a confrontar o genro de João, médicos elogiando a resiliência dela, e quando a dos filhos que criara. Miguel, ao lado da cama, confessou a João em voz baixa, sem ti, eu ainda estaria perdido naquela chuva. Amo-te, não como salvador, mas como igual. João, beijando sua testa como no adeus de 15 anos atrás, sussurrou, e eu, a ti. O segredo acabou. Agora é nossa história. Recuperação de Sofia trouxe um verão de reconciliações. Em uma viagem pelo Douro, alugada em um barco de cruzeiro entre vinhas terrazadas, o trio, agora inseparável, partilhou garrafas de vinho verde e histórias não contadas. Miguel desenhava esboços de uma casa ideal, um refúgio no Alentejo, com garagem para motos e jardim para flores de jacarandá, onde João poderia finalmente pendurar fotos de André ao lado das suas. Conflitos residuais surgiram, um tio conservador boicotando o batizado simbólico de sua união, olhares enviesados em vilarejos rurais, mas cada um era uma lição, forjando os mais fortes. João, o motociclista outrora solitário, aprendeu a pilotar não só estradas, mas emoções. Miguel, o menino perdido, tornou-se o arquiteto de pontes entre corações. Outono os encontrou de volta em Lisboa, inaugurando uma pequena oficina care-friendly em Alcântara, onde motos ganhavam vida ao som de playlists de Caetano Veloso e discursos sobre inclusão. No inverno de 2025, sob a chuva que outrora os unira, João e Miguel casaram-se em uma cerimônia íntima na sede de Lisboa, com Sofia como testemunha, o Tejo testemunhando votos de amor eterno. Salvaste-me 2 vezes, disse Miguel, o anel simples brilhando em seu dedo. Da chuva, e do silêncio. João sorriu, o segredo de 15 anos agora uma medalha de honra. E tu, me salvaste de mim mesmo. A cidade, com suas colinas e fados, aplaudiu em silêncio, provando que em Portugal, o amor, mesmo que desafia moldes, sempre encontra seu caminho para casa. E assim, o motociclista e o arquiteto pedalavam juntos para o horizonte, deixando para trás as sombras,
abraçando a luz de um futuro tecido em fios de coragem e ternura. A chuva não parava, e João sentia o peso dela não só nas costas, mas na alma, enquanto acelerava pela marginal de Cascais em uma manhã de novembro gélida. Fazia um ano desde o casamento, mas o passado ainda sussurrava em noites insones, lembrando de que a felicidade era uma conquista diária. Miguel, agora seu parceiro em todos os sentidos, trabalhava em um projeto ambicioso, restaurar um antigo convento em Sintra para um centro LGBTQ+, um sonho que os unia em propósito. Vai ser o nosso legado, dizia Miguel, os olhos brilhando ao desenhar plantas que misturavam azulejos tradicionais com instalações modernas de arte Kier. João, prático como sempre, cuidava da logística, motos para transportar materiais pelas estradas sinuosas, contatos em oficinas para doações de ferramentas. Mas naquela manhã, um telefonema de Sofia mudou tudo. Manuel está a morrer. Quer ver-te, João. Diz que tem algo a confessar. O nome do velho vizinho, fonte de tanto veneno, gelou o sangue de João. Porque agora? Chegando ao hospital em Benfica, o cheiro de desinfetante misturado a flores murchas o sufocou. Manuel jazia na cama, o corpo encolhido como uma casca vazia, os olhos turvos fixos no teto rachado. Veio, rapaz, crocitou, a voz um fio rouco. Sempre te odiei. Achava que eras fraco. Como o meu filho, que fugiu por ser como tu. João ficou imóvel, o ar denso com anos de rancor. Teu filho. Ele. Manuela sentiu fracamente. Morreu em Espanha, sozinho, porque eu o expulsei. Agora vejo, o ódio é o que nos mata. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, e João, contra toda a raiva acumulada, estendeu a mão. Perdão não apaga, mas alivia. Descansa em paz. Saindo dali, o peso se transformou em determinação. Ele contaria a Miguel, transformando dor em combustível para o centro em Sintra. Dias depois, no canteiro de obras do convento, o sol de outono filtrava-se pelas janelas góticas, pintando o chão de pedra em mosaicos dourados. Miguel supervisionava pedreiros, sua silhueta esguia contrastando com o robusto de João, que montava uma oficina temporária para motos de voluntários. Ouvi sobre Manuel, disse Miguel ao meio-dia, puxando João para um canto sombreado por vinhas antigas. Não deves carregar isso sozinho. João contou tudo, a confissão ecoando como um fado inacabado. Miguel abraçou-o, o cheiro de terra fresca misturando-se ao decor da jaqueta. Isso nos torna mais fortes. O centro será para filhos como o dele, um lugar de acolhida. Naquela noite, em casa, eles cozinharam bacalhau à brás, rindo de anedotas de infância, mas o beijo que se seguiu foi urgente, um lembrete de que o amor era o antídoto para o veneno do mundo. O projeto em Sintra avançava, mas não sem obstáculos. Um contratante conservador, um investidor de Lisboa com laços políticos, questionou a agenda ideológica do centro, ameaçando cortar fundos. Isto é um convento histórico, não um clube gay, resmungou em uma reunião tensa no escritório de Miguel. João, presente como consultor, sentiu a bile subir, mas Miguel, com a calma de um arquiteto traçando linhas perfeitas, rebateu: é um espaço de história viva, para todos os que Portugal marginalizou. Aceita ou saia. O homem saiu bufando, mas o confronto reacendeu medos antigos em João. E se nos destruírem como Manuel destruiu o filho? Miguel, traçando o contorno do rosto dele com os dedos, sussurrou: então reconstruímos. Juntos. A crise culminou em uma manifestação espontânea de apoiadores locais, artistas, ativistas, famílias, que inundaram as redes sociais com Sintra para Todos, forçando o investidor a recuar. Natal chegou com neves raras no Alentejo, onde João levara Miguel e Sofia para uma pausa merecida. Na casa de infância de João, um solar modesto cercado de sobreiros, eles decoraram uma árvore com enfeites handmade, motos de papel, azulejos de miniatura, fotos de André integradas como homenagem. Sofia, agora mais forte, ergueu um brinde, pelos perdidos que se encontram. Risadas encheram o ar, mas uma carta chegou por correio, do filho perdido de Manuel, vive na verdade, em Barcelona, perdoando o pai e agradecendo João por fechar o ciclo. Lágrimas coletivas selaram a noite, provando que o perdão era uma ponte sobre abismos. Ano novo trouxe um novo desafio. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Amsterdão, uma firma internacional de arquitetura sustentável. É uma oportunidade única, disse ele, hesitante, durante um passeio pela praia de Comporta. João parou, o som das ondas como um rugido interno. E nós? A moto não cruza oceanos. O conflito explodiu em discussões acaloradas, ambição versus raízes, futuro versus passado. Miguel chorou pela primeira vez na frente de João: não quero escolher. Tu és o meu lar. João, consumido pela insegurança de ser o suficiente, revistou velhas caixas, encontrando uma carta de André: vive por nós,
não apesar de nós. Inspirado, propôs, vamos juntos. Eu abro uma oficina lá. Portugal está em nós, não em mapas. A mudança para Amsterdão foi um redemoinho de adeuses e olás. Sofia ficou em Lisboa, orgulhosa, prometendo visitas. No aeroporto, João apertou Miguel, nova estrada, mesmo motor. A cidade holandesa os recebeu com canais serenos e tulipas precoces, mas o choque cultural veio rápido, olhares tolerantes, mas frios, para casais que eram um país pioneiro, mas ainda marcado por invisibilidades. João montou uma oficina em Jordan, consertando bicicletas elétricas com toques portugueses, azulejos nas paredes, fado ao fundo. Miguel mergulhou no projeto, um bairro eco-friendly com espaços inclusivos. Mas a distância de casa pesava, especialmente quando Sofia adoeceu novamente, um resfriado que se agravou. Voos urgentes os levaram de volta, e no hospital, João velou ao lado de Miguel, a mão dele na de Sofia. Vocês são a minha vitória, murmurou ela, recuperando-se mais uma vez. Verão os encontrou de volta na Holanda, celebrando o primeiro aniversário de casamento em um piquenique nos canais, com queijos e vinhos portugueses. Mas um telefonema de um antigo amigo de João em Lisboa trouxe o passado, o centro em Sintra está pronto. Queremos inaugurá-lo com vocês. O dilema retornou, ficar ou voltar. Miguel, agora grávido de ideias para expandir o projeto para a Europa, propôs uma solução, dividi-los, com João liderando em Portugal enquanto ele viajava. Amor não é prisão, disse. João concordou, mas o teste veio em uma tempestade literal. Uma enchente em Amsterdão danificou a oficina, forçando João a voltar temporariamente. Sozinho em Lisboa, ele sentiu o vazio, mas o centro em Sintra o preencheu, paredes e quando com vozes de jovens que contando histórias de superação. Outono trouxe reconciliação plena. Miguel juntou-se a João em Sintra para a inauguração, um evento grandioso com discursos de ativistas, performances de dança contemporânea misturando flamenco e voguing, e uma moto de João no pátio, simbolizando jornadas libertadoras. Sofia cortou a fita, lágrimas nos olhos, do perdido ao encontrado. Naquela noite, em um quarto do convento restaurado, João e Miguel fizeram humor com a ternura de quem sobrevivera a tormentas, toques suaves, sussurros de promessas, o luar filtrando-se pelas janelas arqueadas. 15 anos de segredo para isto, murmurou João. Valeu cada gota de chuva. O ciclo se fechou no inverno seguinte, com a adoção simbólica de um jovem refugiado que Miguel encontrara em Amsterdão, trazendo-o para Portugal como parte do centro. Chamava-se Alex, de olhos assustados como Miguel outrora, e João, ao estender a jaqueta de couro, sentiu o eco da noite fatídica. Bem-vindo à família, disse. A vida, agora uma tapeçaria tecida de fios coloridos, prosseguia, viagens entre países, projetos que uniam corações partidos, amores que desafiavam mapas e memórias. Em Portugal, a terra de saudades e renascimentos, João e Miguel provavam que salvar um perdido não era o fim, mas o início de uma estrada infinita, pavimentada com coragem, perdão e o rugido eterno do coração. João acordava com o som distante do Tejo lambendo as margens, o apartamento em Alfama agora compartilhado com Miguel, um ninho de memórias e planos. 2 anos após a inauguração do centro em Sintra, a vida fluía como o rio, serena em superfície, mas com correntes profundas. João expandira a oficina para incluir aulas de mecânica para jovens marginalizados, ensinando não só parafusos, mas autoconfiança. Miguel, promovido em sua firma internacional, equilibrava viagens com noites de design ao lado de João, esboçando futuras expansões. Sofia, radiante na reforma, voluntariava-se no centro, sua feijoada brasileira tornando-se o hito das reuniões semanais. Mas a paz era frágil. Um artigo no jornal público sobre ativismo excessivo, em espaços históricos reacendeu debates, controles online acusando-os de destruir a tradição portuguesa. Ignora, aconselhava Miguel, mas João, com sua herança alentejana de teimosia, respondia nos comentários, tradição é inclusão, não exclusão. Uma manhã de março, um envelope anónimo chegou à oficina, fotos granuladas de João e André em 2010, tiradas em uma manifestação, com legendas homofóbicas rabiscadas. O pânico o invadiu, quem? Porque agora? Miguel, ao ver, empalideceu. Alguém do passado de Manuel, talvez. Não deixes que nos separe. Eles denunciaram à polícia, mas a investigação estagnou, deixando um rastro de paranoia. Noites tornaram-se vigília, João checando fechaduras, Miguel sugerindo terapia de casal. Somos sobreviventes, lembrava João, mas o medo corroía, e quando a culpa pelo acidente de André. O clímax veio em uma exibição no centro, um artista que expôs obras sobre violência simbólica, e um manifestante invadiu, gritando acusações contra degenerados. João, instintivamente, protegeu Miguel, levando um soco no queixo que o derrubou. A multidão reagiu, segurando o agressor, mas o sangue no chão simbolizava feridas reabertas. No hospital,
com pontos no rosto, João confessou: tenho medo de te perder como perdi ele. Miguel, limpando o sangue com ternura, jurou: não vais. Lutamos juntos. A crise fortaleceu-os, transformando o incidente em campanha. Arte Sem Med viralizou, atraindo doações e aliados. Sofia, furiosa, organizou um jantar de solidariedade, onde histórias de superação fluíram como vinho. Alex, o jovem adotado, agora aprendiz na oficina, compartilhou sua fuga da Síria, olhos brilhando de gratidão. Vocês me deram voz. João, tocado, abraçou-o, sentindo o ciclo de salvação continuar. Primavera trouxe um retiro no Algarve, praias de areia branca lavando as mágoas. Ali, sob estrelas, Miguel propôs expandir o centro para uma rede europeia. Com Amsterdão como hub. João hesitou, raízes versus asas, mas assentiu: vamos voar, mas com âncora em Portugal. Verão os testou novamente. Sofia descobriu um tumor benigno, operável, mas o medo a abalou. Miguel cancelou viagens. João fechou a oficina por uma semana, velando-a em Lisboa. Não estou pronta para partir, sussurrou ela pós-cirurgia. Quero ver netos, adotivos ou não. A ideia plantou-se, e meses depois, eles iniciaram papéis para adoção, um processo labiríntico de entrevistas e avaliações. Seremos pais, disse Miguel, excitado, mas João, assombrado por falhas passadas, duvidou: e se eu for como o pai de Manuel? Terapia ajudou, desenterrando camadas. O acidente de André fora culpa compartilhada, não só dele, perdão começa em ti, disse o terapeuta. Outono trouxe aprovação parcial, uma criança em acolhimento, uma menina de 8 anos chamada Luna, com olhos curiosos e cicatrizes de abandono. Visitas iniciais foram mágicas, piqueniques no Monsanto, histórias de motos encantadas. Luna adorava João, chamando-o o homem da jaqueta mágica. Mas burocracia atrasava, e um juiz conservador questionou a estabilidade de um casal homoafetivo. O golpe doeu, reacendendo lutas antigas. Miguel, exausto, confrontou: vale a pena. João, pilotando pela costa vicentina em fúria solitária, retornou com resolução: sim. Por ela, por nós. Campanha pública pressionou, e a adoção prosseguiu. Inverno selou o ano com neve em Serra da Estrela, onde a família improvisada, Sofia, Alex, eles, esquia desajeitadamente, risadas e quando. Luna, em visitas, construiu um boneco de neve com forma de moto, para o meu herói, disse. João, emocionado, viu o futuro, uma casa cheia de caos amoroso. O ano terminou com uma festa no centro, fogos sobre o Tejo simbolizando explosões de esperança. Segredos alegados, brindou Miguel. João, beijando-o sob as luzes, soube. A estrada continuava, mas agora com passageiras preciosas. Luna entrou em suas vidas como uma brisa de primavera, oficializando a adoção em uma audiência em Lisboa que misturou lágrimas e aplausos. Aos 9 anos, com tranças pretas e um sorriso que desarmava defesas, ela transformou o apartamento em Alfama em um caos organizado, desenhos nas paredes, brinquedos espalhados como minas. João, o pai motoqueiro, levava-a em passeios curtos pela cidade, explicando lendas de príncipes moriscos enquanto ela apertava o capacete rosa. Miguel, o pai arquiteto, construía fortes de almofadas, traçando planos de uma casa maior em Belém. Sofia, avó orgulhosa, mimava-a com doces brasileiros, contando histórias de carnaval no Rio. Alex, agora irmão mais velho, ensinava-a a programar apps simples, seu sotaque sírio misturando-se ao português dela. Mas a família perfeita enfrentava tempestades internas. Luna chegava com bagagem emocional, pesadelos de lares adotivos anteriores onde fora, a diferente por sua ascendência africana em uma Portugal ainda lidando com racismo velado. Porque me mandam embora sempre? Perguntava em noites de insônia, aninhada entre João e Miguel. Eles respondiam com abraços, mas o coração doía. O primeiro grande teste veio no Natal, uma carta da mãe biológica de Luna, uma mulher portuguesa em crise, pedindo contato. Ela quer saber se estás bem, lia o assistente social. Luna, confusa, oscilou entre raiva e curiosidade. Ela me abandonou. Por que agora? Sessões familiares no centro de Sintra ajudaram, com terapeutas que erguendo conversas sobre raízes e escolhas. João compartilhou sua perda de André, mostrando que famílias se reinventam. Miguel desenhou uma árvore da vida coletiva, ramificando nomes e histórias. A reunião, supervisionada, foi tensa. A mãe, arrependida mas frágil, chorou pedindo perdão. Luna, forte além da idade, disse: eu tenho uma família agora. Mas podes escrever. O fechamento curou feridas, fortalecendo laços. Ano Novo trouxe a expansão. O centro em Sintra ganhou uma ala para crianças LGBTQ+, em transição, financiada por uma gala em Lisboa com celebridades portuguesas como a atriz Maria Rueff.
João, desconfortável em ternos, discursou sobre motos da vida, acelerando para a aceitação. O sucesso atraiu inveja, um grupo conservador, defensores da tradição, protestou na entrada, cartazes gritando "não ao lobby gay nas escolas". A mídia sensacionalizou, e Luna, ao ver na TV, perguntou: "Eles nos odeiam?". Miguel explicou com calma, mas João fervia, organizando contra-protestos pacíficos. O confronto culminou em um debate televisionado, onde João enfrentou um líder do grupo: "Tradição é amor, não ódio. Pergunta ao seu coração". A audiência virou, e o grupo recuou, mas o stress abalou Luna, que regrediu a enurese noturna. Noites de lençóis molhados tornaram-se lições de paciência, João cantando fados suaves até ela dormir. Primavera floresceu com vitórias. Luna começou a escola em Belém, fazendo amigos em um clube de arte que era júnior. Alex, agora na Universidade de Engenharia, namorava um rapaz holandês, visitando com tulipas. Mas uma viagem de Miguel a Berlim para uma conferência separou-os por 2 semanas, e João, sozinho com Luna, enfrentou uma febre alta dela. Hospitais, infusões, pânico, ele ligava para Miguel a cada hora, voz embargada. "Ela está bem, mas eu sinto tua falta". Miguel retornou cedo, encontrando-os exaustos mas unidos. "Somos uma equipe", disse, e planejaram férias em família no Açores, vulcões e oceanos corando. Verão testou lealdades. Sofia, apaixonando-se por um viúvo brasileiro em Lisboa, perguntou se eles aprovavam. "Claro, mãe. Amor aos 70 é revolucionário", riu Miguel. O casamento dela em uma praia do Estoril foi idílico, com Luna como florista, João pilotando convidados em motos alugadas. Mas durante a lua de mel de Sofia, uma inundação em Sintra danificou o centro, arquivos, obras de arte perdidos. Voluntários reconstruíram, mas o custo emocional pesou. João, consertando estruturas, encontrou um diário antigo de André doado anonimamente, entradas sobre sonhos compartilhados. Chorando, compartilhou com Miguel: ele aprovaria isto. Outono trouxe um milagre. Luna ganhou um concurso de desenho infantil com uma ilustração de família arco-íris pilotando uma moto gigante, exposta no mate. A mídia positiva ofuscou atas, e eles celebraram com um piquenique no Tejo. Mas um telefonema de Alex abalou: seu namorado terminara, citando pressões familiares. "Sinto-me perdido de novo", confessou. João e Miguel o trouxeram para casa, sessões de conversa virando noites de jogos de tabuleiro e conselhos. "Amor verdadeiro resiste", disse João, "e quando sua jornada?". Alex curou, voltando mais forte. Inverno fechou com neve em Lisboa rara, e uma festa de aniversário de Luna, 10 velinhas, bolo de pastel de nata, amigos do centro. "Obrigada por me salvarem", disse ela, abraçando-os. João, com lágrimas, soube, de um menino perdido a uma família plena, o segredo gay se transformar em farol para muitos. A estrada, agora larga, levava a horizontes de luz. Com Luna florescendo na pré-adolescência, a casa em Belém, uma moradia geminada com jardim de laranjeiras que Miguel prostara, pulsava de vida cotidiana. Manhãs de panquecas queimadas por João, tardes de lições de casa com Miguel explicando geometria através de modelos de pontes, noites de histórias onde Sofia visitava com contos de bruxas amazônicas. Alex, agora formado, trabalhava no centro de Sintra como coordenador de eventos, seu romance com um ativista português florescendo em jantares coletivos. Mas aos 40, João sentia o tempo corroer, costas doídas de anos pilotando, noites acordando suado com pesadelos de André escorregando na chuva. "Estás bem?", perguntava Miguel, traçando mapas de preocupação em seu rosto. "Só saudades misturadas", respondia, mas marcava cheque o PS, descobrindo hipertensão, estresse acumulado, disse o médico. Mudanças vieram, yoga no parque, dietas com mais peixe grelhado, mas o real bálsamo era a família. Um projeto ambicioso surgiu: expandir o centro para o Alentejo, um refúgio rural para retiros quier, financiado por uma fundação europeia. João lideraria a construção, sua conexão com a terra natal guiando. "Vai ser como curar o menino que eu fui", disse. Viagens semanais para Évora envolveram Luna em aventuras, explorando dólmens pré-históricos, ela sonhando ser arqueóloga de amores antigos. Mas resistência local veio rápida, fazendeiros conservadores protestaram, temendo invasão urbana pervertida. Um líder, e quando Manuel, confrontou João em uma taberna: "Esta terra é para famílias normais". João, calmo mas firme, convidou para uma visita ao centro de Sintra: "Veja com os olhos, não com preconceitos". O homem foi, saiu mudado, doando terras. Verão trouxe calor abrasador, e uma crise familiar. Luna, aos 11, começou a questionar sua identidade de gênero, sentindo-se nem menino nem menina, só Luna. "É normal?", perguntou, olhos ansiosos. Miguel e João, preparados por anos de ativismo,
consultaram especialistas, iniciando um caminho de exploração com terapia afirmativa. Tu és perfeita como és, assegurou João, comprando roupas neutras que a faziam brilhar. A escola, progressiva, apoiou, mas bullies sussurraram, levando a uma briga no recreio onde Luna defendeu uma amiga trans suspensão curta, mas lição longa. Eles organizaram workshops anti-bullying, Luna tornando-se mini-ativista. Sofia, sábia, compartilhou, no Brasil, aprendi, identidade é rio, flui livre. Outono testou resiliência, Miguel sofreu um acidente de carro em uma viagem de trabalho, fraturando o braço. João, pânico revivendo o de André, dirigiu como um demonío para o hospital em Setúbal. Estou inteiro, brincou Miguel, gesso como troféu. Recuperação envolveu Luna cozinhando sopas desastrosas, Alex animando com filmes de super-heróis que era. Mas o incidente forçou pausas, Miguel delegou projetos, João cancelou viagens, focando em presença. O tempo é o maior luxo, refletiu João, lendo poesia de Sofia de Melo Breiner ao lado da cama. Inverno trouxe neve incomum no sul, e um segredo revelado, Alex descobriu ser pai biológico de uma criança de uma relação fugaz pré-saída do armário. Quer envolvimento, disse, aterrorizado. A família circulou carroça, João oferecendo conselhos de paternidade, Miguel desenhando planos de custódia amigável. A mãe, uma ex-colega, concordou em coparentalidade, e o bebê, um menino chamado Theo, visitou pela primeira vez em Natal. Luna, tia instantânea, embaleou cantando fados infantis. Somos uma aldeia, riu Sofia. Primavera renovou esperanças, o refúgio alentejano abriu, com retiros de escrita que era sob oliveiras centenárias. João guiou compartilhando sua história pela primeira vez publicamente, o salvamento de Miguel, o segredo de 15 anos. Lágrimas coletivas catárticas, feedbacks transformadores. Luna, inspirada, escreveu um conto sobre o motociclista e o menino arco-íris. Mas uma carta anônima chegou novamente, ameaças veladas ao refúgio. Polícia investigou, ligando a um ex-funcionário demitido por assédio. Prisão rápida, mas o medo persistiu, levando a sistemas de segurança. Não deixamos o ódio vencer, jurou Miguel. Verão culminou em uma viagem familiar à Madeira, trilhas vulcânicas e piscinas naturais lavando tensões. Ali, João propôs a Miguel renovar votos, 10 anos após o primeiro. Para lembrar que escolhemos-nos todo dia. Cerimônia na levada, com Luna como oficiante mirim, Sofia chorando de alegria. Alex trouxe Theo, completando o círculo. Outono trouxe desafios profissionais, João's oficina enfrentou recessão, forçando cortes. Ele considerou fechar, mas Miguel sugeriu fusão com o centro, mecânica como metáfora de reparo emocional. Ideia genial, salvando empregos. Luna, agora 12, entrou na puberdade, questionando amizades, mas um acampamento que era fortaleceu, retornando com diário de empoderamento. Inverno fechou com uma nevasca que isolou o Alentejo, testando o refúgio, hóspedes presos, mas transformando em sessão improvisada de contos ao redor da lareira. João, contando sua jornada, viu olhos brilharem. Segredo a farol, murmurou Miguel depois. A família, aquecida por laços, emergiu mais unida, pronta para invernos futuros. Aos 45, João olhava para o espelho e via linhas gravadas por risos e rugas de preocupação, mas os olhos, aqueles de quem salvara um menino na chuva, ainda ardiam com fogo. O refúgio alentejano prosperava, um oásis de workshops e terapias sob céus estrelados, atraindo visitantes de toda a Europa. Miguel, aos 35, equilibrava a carreira com paternidade, seu cabelo agora com fios prateados precoces de estresse criativo. Luna, 13, navegava a adolescência com graça feroz, patins no terreiro do Paço, debates sobre clima na escola, crushes inocentes com garotas do clube de debate que era. Alex, 28, seu aparentava Theo com maestria, o toddler agora um furacão de energia no centro de Sintra. Sofia, 75, namorava seu brasileiro com viagens a Évora, sua vitalidade inspirando todos. Mas a harmonia rachou com uma notícia global, uma onda de retrocessos anti-LGBTQ na Europa Oriental, e quando medos em Portugal. Pode chegar aqui, alertou Miguel em uma reunião familiar. João assentiu, então fortalecemos muralhas. Primavera trouxe um projeto ousado, uma rede de motos da liberdade, passeios guiados por João para comunidades rurais, promovendo diálogos sobre inclusão. Luna, entusiástica, juntou-se como copiloto júnior, seu capacete decorado com adesivos arco-íris. A primeira rota, pelo Ribatejo, encontrou resistência, um vilarejo onde padres conservadores boicotaram. Mas uma avó local, vendo Luna, convidou-os para chá, meu neto é como vocês. Obrigada por vir. Histórias fluíram, mudando mentes. Verão expandiu para o Minho, chuvas verdes e festas de São João misturando-se a fogueiras de aceitação.
Mas um acidente, uma moto derrapando em lama, machucou um participante, forçando João a confrontar medos de perda. Não posso falhar, confessou a Miguel. Falhas nos definem menos que o tentar. Outono testou laços. Theo, aos 3, foi diagnosticado com autismo leve, uma jornada de terapias e adaptações. Alex, sobrecarregado, desabafou, sinto-me inadequado. A família mobilizou, Miguel projetou brinquedos sensoriais, Luna criou histórias ilustradas, João levou em passeios curtos de moto para estímulos calmantes. Sofia cozinhava pratos texturizados, e o progresso de Theo, primeiras palavras claras, foi vitória coletiva. Inverno trouxe uma gripe que derrubou todos, mas transformou em quarentena criativa, jogos de tabuleiro, filmes de Pixar dublados em português, risadas corando. Ano Novo revelou um segredo de Luna, um diário online anónimo onde ventava sobre sentir-se dividida entre mundos, a família perfeita e a pressão de ser normal. João e Miguel leram, coração apertado, iniciando conversas abertas, perfeição é ilusão. Sê tu. Ela saiu do armário como bi, celebrada com bolo e abraços. Mas ciberbalis atacaram o diário, forçando remoção. O mundo ainda machuca, disse ela. João, furioso, treinou-a em autodefesa digital, transformando dor em postagens empoderadoras. Primavera trouxe gravidez surpresa para o casal de Alex, sua parceira, uma educadora que esperava gêmeos. Tio João, vais ensinar motos a eles, brincou Theo. Preparativos envolveram berços construídos por João, decorações por Luna. Verão celebrou o nascimento com uma festa no refúgio, gêmeos chorando ao som de berços de fado. Mas uma enchente no Alentejo danificou estruturas, e voluntários, incluindo ex-protestantes convertidos, reconstruíram, provando mudança possível. Outono desafiou carreiras, Miguel recebeu oferta para chefiar um estúdio em Londres, com família. Vamos, perguntou. João hesitou, raízes profundas, mas Luna votou sim, aventura. Teste veio com Brexit ecos, mas eles negociaram remoto. Inverno selou com mudança parcial, Miguel em Londres meio período, João ancorando em Portugal, visitas semanais por trem e avião. Amor transborda fronteiras, disse Miguel. Primavera renovou com Lunas primeiro beijo, em um baile escolar que contada com rubor. É confuso, mas bom. Conselhos parentais fluíram, honrando suas próprias descobertas. Verão viajou à Islândia, auroras boreais simbolizando luzes internas. Outono trouxe livro de memórias de João, da chuva ao arco-íris, best-seller modesto, inspirando palestras. Inverno fechou com Sofias aniversário 80, uma festa épica no Tejo, fogos refletindo em águas. Vivi para ver milagres, disse ela. A família, tecida em fios resilientes, enfrentava o futuro com corações abertos.